Olá, tudo bem? Este vídeo é a continuação do vídeo anterior. Yahushua disse aos seus discípulos e outras muitas pessoas da época dele que eles deveriam aprender com ele, pois Yahushua ensinava as pessoas a viverem sem medos, sem culpas e sem pecados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Yahushua vivia sem medos, sem culpas e sem pecados, e ele estava disposto a ensinar como viver desta maneira. O descanso de que ele está falando é o viver sem culpas, sem medos e sem pecado. Se nós colocássemos os ensinos de Yahushua em prática, sem dúvida alguma, nós iríamos encontrar uma paz e um descanso dentro de nós. E é exatamente isto que precisamos: paz interior. No capítulo 20 do livro de Mateus, Yahushua fez uma comparação com o reino dos céus, contando uma parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Denário era uma moeda de prata, um pagamento normal para um dia de trabalho naquela época. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados, e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, eu vos darei o que for justo. E eles foram. Outra vez, saiu cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1ª, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que ficais aí o dia inteiro desocupados? Responderam eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: Ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Nos tempos passados, os trabalhadores deveriam receber o seu pagamento no final da tarde, ou melhor, no final do dia. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele teus irmãos, ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra, em tua cidade. No mesmo dia lhes pagará o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e sua vida depende disto, para que não clame contra ti a Yahushua, e em ti não haverá pecado. O administrador fez exatamente o que o dono da vinha tinha mandado. Ele começou a fazer o pagamento dos últimos que o dono da vinha tinha chamado para trabalhar até os primeiros. Os últimos trabalhadores que o dono da vinha tinha chamado para trabalhar receberam 1 denário cada um. Os primeiros trabalhadores que foram contratados para trabalhar na vinha, eles acharam que iam receber mais do que aqueles outros que chegaram por último. Mas do mesmo modo, receberam 1 denário cada um. Daí então, os trabalhadores que haviam trabalhado mais tempo na vinha não ficaram contentes com o que o dono da vinha tinha feito. Eles acharam aquilo uma injustiça da parte do dono da vinha. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor do sol. Entre os trabalhadores que estavam reclamando, o dono da vinha chamou apenas um e disse: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinastes comigo 1 denário? O dono da vinha tinha combinado de pagar 1 denário para cada trabalhador. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nesta parábola, Yahushua comparou o nosso Pai Criador com um pai de família que tinha saído de casa cedo para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Podemos ver esta afirmação quando o dono da vinha fala que ele é bom. Yahushua nos diz que só o Pai é bom. Portanto, está claro que o dono da vinha aqui simboliza o nosso Pai Criador. Os trabalhadores simbolizam todas aquelas pessoas que foram chamadas para trabalhar para Yahushua, tanto aqueles que são Yahudins como os que não são. Aqueles que foram chamados pelo pai de família, que aqui está simbolizando o nosso Pai Criador, eles iriam trabalhar colhendo uvas. Mas aqueles que foram chamados pelo nosso Pai, Yahushua, o trabalho deles é de espalhar os ensinos de Yahushua e de falar dele para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Nesta parábola, Yahushua nos mostra que a bondade do nosso Pai Criador é igual para com todos. O que ele quer para mim é o mesmo que quer para você. A água doce, por exemplo. Todos nós bebemos da mesma água, que é uma só. Existe a água limpa
e a água suja, a água doce e a água salgada. Mas a água é uma só. Não existe duas ou três águas, mas apenas uma. E esta foi criada para todas as espécies de vida na Terra. Ou você acha que ele criou a água apenas para um grupinho de pessoas escolhidas? É evidente que não. A bondade dele é idêntica para com todos. Tudo que ele criou não foi pensando em apenas algumas pessoas, mas em todas elas. Portanto, Yalcha nos diz que os últimos que foram chamados para trabalhar, ou seja, os que trabalharam menos, vão receber a mesma recompensa que aqueles que trabalharam mais. E talvez os últimos que foram chamados para trabalhar sejam os primeiros a receberem esta recompensa. E os que foram chamados primeiros sejam os últimos. Yalcha também disse isto porque muitos Yaldins, que aqui estão simbolizando os primeiros trabalhadores, não aceitaram ele como libertador. Se eles tivessem aceitado ele como libertador, eles não teriam assassinado ele. Aquelas pessoas que eram Yaldins, eles achavam que iam receber uma recompensa maior do que aqueles que não eram Yaldins, que aqui estão simbolizando os últimos trabalhadores. Por isso que Yalcha disse que os Yaldins, aqueles que foram os primeiros a ouvirem as palavras de libertação, mas não as receberam, eles serão os últimos a receberem a recompensa. E aqueles que não eram Yaldins, que ouviram as palavras de libertação por últimos, mas que as receberam, estes serão os primeiros a receberem a recompensa. Bom, no próximo vídeo nós damos continuidade com este estudo. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar uma resposta para uma irmã. A Ana de Portugal. Ana, eu teria te respondido por escrito nos comentários, mas sempre que eu clicava para comentar, o seu comentário desaparecia. Portanto, vou te responder aqui mesmo. Sim, minhas orelhas são furadas. Eu uso alargadores. E antes que você me pergunte, eu também tenho tatuagens. Quando eu fazia parte de uma denominação, quase todos me tratavam super bem. Mas em muitas pessoas, pela maneira que eles me olhavam, principalmente na suposta Santa Ceia, as pessoas ficavam me olhando e parecia estarem se perguntando o que era que eu estava fazendo ali. Um jovem com cabelo rebelde, camiseta regata, alargadores nas orelhas, tatuagem no braço. Tinham pessoas que já há muito tempo faziam parte da denominação, mas não participavam da suposta Santa Ceia. E eu, com apenas alguns meses, já participava da ceia. Com muitas pessoas me olhando, eu me sentia o Judas nessa história. Mas meu coração e a minha mente estavam apontados para Yalcha. Eu não creio que Yal ouve apenas aquelas pessoas que estão com o corpo coberto, ou que não têm tatuagens, ou então que não têm orelhas furadas. Ele ouve a todos, pois ele está dentro de todos. Branco, preto, pobre, rico, vestido, pelado, bonito, feio, bom ou mau. Yal está em todos e ouve a todos. Yalcha foi extremamente sincero quando ele disse que o Espírito é que vivifica, a carne de nada aproveita. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Este corpo que vocês estão vendo ficará podre e será comido pelos vermes. Como Yalcha disse, a carne humana não se aproveita nada, mas o Espírito é que vivifica. Muita força e paz para você. Grande abraço.